O que você precisa saber antes de tentar começar a emagrecer? O nosso funcionamento corporal ele é todo integrado, então não adianta forçar de um lado sem cuidar dos outros lados. Eu quero que você observe 3 pontos: o sistema hormonal, a resistência à insulina e o controle do estresse. Precisamos saber se estamos resistentes à insulina. Insulina é o hormônio que capta a glicose que nós comemos através dos carboidratos, das massas, açúcares, e leva para o nosso músculo e para o nosso tecido adiposo, nosso tecido gorduroso, e transforma em energia. Quando a gente exagera muito no consumo do carboidrato, a gente pode se tornar resistente à insulina. Então essa entrada na célula para se transformar em energia, ela fica dificultada. O que acontece então? O fígado capta essa glicose que fica sobrando e transforma em gordura e geralmente armazena nele próprio. Esse processo pode gerar esteatose hepática ou fígado gorduroso. É um processo com muita inflamação corporal. Isso dificulta imensamente a perda de peso e provoca muita gordura abdominal. A gente também tem que prestar atenção de forma mais ampla em outros hormônios, por exemplo, a testosterona. Ela pode estar alterada em algumas fases da vida, por exemplo, na adolescência, na menopausa das mulheres, na andropausa dos homens. A síndrome do ovário policístico, por exemplo, ela é muito comum na adolescência, o aparecimento dessa síndrome. E geralmente a testosterona está aumentada nessa síndrome. Isso causa um ganho excessivo de peso, além de outros sintomas, até como a resistência à insulina. Então, para as meninas que apresentam a síndrome do ovário policístico, o controle dessa insulina, desse consumo de glicose e o controle dessa testosterona, ele tem que acontecer para que o emagrecimento seja facilitado. Na menopausa e na andropausa, essa testosterona ela pode estar diminuída e isso reduz o nosso gasto energético, a nossa vontade de ir para o treino, a nossa libido. Então um ajuste também é necessário, porque senão o armazenamento de gordura nessa fase fica muito mais facilitado, porque o metabolismo vai estar mais lento. Outra coisa é em relação ao estresse. Se a gente tem um estresse crônico, sem controle no nosso dia a dia, sem tentar gerenciar esse estresse com momentos de lazer, de relaxamento, a gente pode ter um aumento do cortisol. Esse hormônio, ele cataboliza o músculo. O que é isso? Ele quebra a massa muscular e ainda assim pode nos deixar resistente à insulina, como eu havia dito lá no início do vídeo. Nosso músculo, ele é um tecido gastador de energia. Se a gente tiver uma redução desse tecido, a gente vai ter mais propensão a armazenar gordura e não a gastar. E com isso, acumular gordura principalmente na parte abdominal. Como nossos hormônios são formados através do colesterol, se a gente está sempre estressado, o corpo ele vai direcionar a produção de hormônio para o cortisol. E aí vai faltar substrato para a gente produzir, por exemplo, a testosterona, como eu já citei, progesterona, estrogênio. E com isso, a gente vai ter um desajuste do nosso metabolismo energético. O estresse, ele não está somente ligado ao trabalho ou alguma discussão que possa ter ocorrido no dia. Uma noite mal dormida de sono ou um curto intervalo de sono e exercícios extremos também são fatores de estresse que a gente tem que considerar bastante. E o que fazer? Se você tiver um acompanhamento nutricional, antes de começar o seu processo de emagrecimento, o nutricionista pode solicitar exames de sangue para verificar se você está resistente à insulina ou se tem algum desajuste hormonal, fazer outras verificações de vitaminas e minerais para aí sim começar um plano alimentar que vai otimizar muito o seu emagrecimento. Mas você já pode começar esse processo fazendo uma distribuição dessas refeições ao longo do dia, colocando proteínas em todas as refeições, consumindo uma quantidade não excessiva de carboidrato. Tem alguns suplementos também que podem te ajudar bastante, mas aí é melhor com um profissional te auxiliando. Por exemplo, o zinco, o magnésio, o boro, a vitamina B6, isso tudo ajuda na produção natural da testosterona. Agora, gente, os exercícios são fundamentais. Exercícios aeróbicos ajudam muito na queima da gordura visceral, na melhora da sensibilidade à insulina, na captação da glicose, mas não dá para ficar somente nos exercícios aeróbicos. A gente precisa também de um anabolismo, de um ganho e de uma preservação da nossa massa muscular. E aí a gente consegue através dos exercícios de força, exercícios com peso ou exercícios funcionais
mais intensos com o próprio peso do corpo. E qual o perigo de fazer dieta sem orientação? O perigo é você perder muita massa muscular, porque perder peso não é difícil. O difícil é você perder gordura preservando o seu músculo. Se você tiver uma perda muito grande de massa muscular, o seu metabolismo vai ficar mais lento e com o tempo você pode ter um ganho de peso até maior do que você tinha antes. Então se ligue, não sofra sozinho, procure um nutricionista.